A imigração começou efetivamente na década de 60, mas a história começou a ser contextualizada na década de 40, período da Segunda Guerra Mundial. Sueli conta como isso aconteceu. O minério de ferro, o berilo, a mica eram importantíssimos para a indústria bélica. E essa região, né, foi descoberta uma grande jazida de ferro, que é Itabira, e era necessário transportar essa riqueza para os aliados, no caso os Estados Unidos. Então, houve uma ampliação, um movimento, um grande investimento, e Valadares foi escolhido como a sede para todo esse movimento de ampliação da estrada de ferro, que já existia, mas ela precisava de ser ampliada, para levar o minério para o porto de Vitória e assim ir para os aliados, para a indústria bélica dos aliados. A Vale do Rio Doce, junto com empresas americanas, fundaram aqui em Valadares um centro de operação do projeto de ampliação da estrada de ferro. Vários engenheiros e técnicos americanos vieram morar e trabalhar na região. Passado esse período, os engenheiros foram embora, mas ficou no imaginário popular essa ideia de onde vieram essas pessoas, né? Então, nos relatos, nas entrevistas que a gente faz, as pessoas que viveram nessa época contam que achavam muito interessante esse movimento, aqueles jipes grandes americanos rodando pela cidade, máquina de lavar, de torrar pão, né? Eram coisas que eram novidades nessa cidade, né? Na década de 40, isso ninguém tinha. E no acampamento da Vale, esse movimento era um movimento interessante. Davam gorjetas muito altas, conheceram dólar, né? Porque eles às vezes davam de gorjeta em dólar. Então isso marcou o imaginário popular. Desse grupo de engenheiros, um engenheiro ficou, depois que terminou a reforma da estrada de ferro, um engenheiro permaneceu aqui, junto com a sua família, que foi o Mister Simpson, que inclusive nunca mais voltou para os Estados Unidos, está enterrado aqui em Valadares. E a família dele foi criada aqui, os filhos foram criados no Brasil, né, vivem hoje em outros lugares, não mais aqui, mas a esposa dele, a dona Geraldina Simpson, viveu aqui por muitos anos, mesmo depois da morte do Mister Simpson. E eles fundaram aqui, foram personagens importantes na cidade. O Rotary Club, trouxeram uma escola de inglês, que era o IBEU, e essa escola de inglês fez um intercâmbio com os Estados Unidos, onde mandava estudantes de Valadares para os Estados Unidos. E isso foi noticiado, muito noticiado no Diário do Rio Doce, nos jornais da época. Então foi um movimento muito importante na cidade. E foi através desse intercâmbio que os valadarenses tiveram noção do que era viver nos Estados Unidos. E como a economia da cidade estava decadente, muitos emigraram. Em 1964, 17 jovens que falavam inglês, que tinham, né, eram alunos dessa escola de inglês, conseguiram, de posse da informação trazida pelos intercambistas, conseguiram visto de trabalho e em 1964 imigraram para os Estados Unidos. Foram trabalhar em Nova York, principalmente na região das montanhas, nos hotéis da região das montanhas. E esses 17 levaram outros, que levaram outros. Então isso foi acontecendo nos anos 60, nos anos 70, né? Quando chega os anos 80, tem uma rede já formada lá. Lógico que nem todos foram com visto de trabalho. Sueli entrevistou algumas pessoas para saber o motivo da imigração. Porque a gente queria conhecer a Broadway, né? Teve um que foi muito interessante, que ele falou assim, porque eu queria lutar na Guerra do Vietnã. Então, ele estava na época das músicas, dos Beatles, né? Então, eu queria, né? Eu queria lutar na guerra e a única forma era ir para lá. E ele chegou lá, conseguiu se inscrever, né? Como voluntário, acabou não indo porque teve algum problema lá de saúde e não conseguiu ir. Mas para você ver que a ideia não era trabalhar e ganhar dinheiro. A ideia mesmo era conhecer novos horizontes, né? Eram jovens que queriam conhecer esse centro onde o mundo acontecia, onde as coisas aconteciam, onde a música acontecia. Esses que migraram nesse período, na década de 60, 70 e 80, eram pessoas na faixa de etária de 20 a 40 anos. Então, eram pessoas jovens, né? A imigração na década de 80 aconteceu em grande escala devido à crise na economia brasileira. Mas havia uma alternativa, diferente de outras cidades, que era ir para os Estados Unidos. Por quê? Porque tinha essa rede que foi formada desde os anos 60. Né? Então, tinha um parente, tinha um amigo, tinha um conhecido que ia no aeroporto, recebia, levava para casa, arranjava um emprego. E isso foi se espraiando, foi crescendo,
a ponto de Valadares ser conhecida, né, mundialmente como um ponto de referência da saída de brasileiros para os Estados Unidos. O percentual de domicílios com experiências migratórias em Valadares na década de 90 era de 17%. Em 2000, passou para 54%. O que significa isso? Naquele domicílio, alguém emigrou. Ou voltou, ou ainda está lá, né? Ou alguém ali já teve uma experiência migratória. Isso é um percentual altíssimo, né? Então, esse é um processo, um movimento. Por que Valadares, né, que era um local que recebeu sírios, recebeu libaneses, recebeu portugueses, né, italianos, passa depois a ser também um local de emigração. Então, é um território de imigração. Em algumas cidades dos Estados Unidos, moram famílias brasileiras há anos e vários se estabeleceram por lá. O mercado de limpeza, né, que são as house cleaners, elas tomaram conta desse mercado. Então, hoje, as brasileiras são consideradas as melhores faxineiras nos Estados Unidos. O emprego, né, o trabalho para elas montaram uma espécie de negócio, né, que elas têm um schedule, reúne várias casas, são 3, 4 fazendo faxinas. É um negócio. Elas montaram esse negócio, que antes não existia. Tomaram o lugar dos americanos? Não, os americanos não faziam isso. As brasileiras chegaram em Portugal, né, e colocaram lá uma técnica nova de estética, né, e hoje dominam o mercado de estética em grandes cidades portuguesas. Então, você vê lá o salão de beleza, depilação à brasileira, manicure brasileira. Quando o sujeito vai, ele leva a sua cultura, ele leva os seus valores, né? E quando ele volta, ele traz também. Olha o nome das lojas que tem aqui, né? Olha como que a alimentação vai mudando com essa influência das pessoas que estão voltando, né? Como é que as relações também vão mudando em função dessas relações que essas pessoas trazem. Então, ele influencia e é influenciado, sim. Em pesquisas realizadas pela socióloga, 70% dos que emigraram não conseguiram realizar o que almejaram. 30% que consegue é muito visível. Então, leva o desejo dos outros de fazerem a mesma coisa. E aí, o que nós temos? Instala na cidade aquilo que a gente chama de cultura migratória. Que significa o quê? Migrar é uma solução. Para quê? Para qualquer coisa, né? Para melhorar de vida, porque eu não estou muito satisfeito aqui, porque o casamento não está muito bom, quem sabe se eu for e voltar a coisa melhora, né? Quero conhecer outros lugares, né? Evidentemente que por trás de tudo isso, tem as questões econômicas. Eu não vou para Uganda, porque em Uganda eu não vou ganhar dinheiro. Mas ninguém que emigra porque ele odeia a sua pátria, odeia a sua terra, né? Porque eles sempre querem voltar. Amarildo morou 24 anos nos Estados Unidos e, de volta a Valadares, conta como foi viver por lá. Eu fui para os Estados Unidos porque o meu irmão, um pouco mais novo do que eu, ele sempre desejou estar lá. E o meu papai, como protetor, me enviou para poder cuidar dele. Isso ocorreu no ano de 1986. Quando eu cheguei lá, havia um esconder dos brasileiros, de não querer avançar. Medo do país, meio da terra que não era própria, nossa, ou deles, ou dizer assim, porque eu via eles todos com muito medo. Se chutar uma latinha que estiver na rua, você vai ser preso. Se fizer aquilo, acontece aquilo. Um monte de contos de fada, entendeu? E, por exemplo, eu fui trabalhar num restaurante onde chegava um momento que os americanos todos sentavam para tomar um cafezinho para a abertura do restaurante. Os brasileiros não paravam de trabalhar. Eu falei assim, pera lá, qual a diferença que tem entre eu e os meus amigos americanos? Nenhuma. Então, também vou sentar para descansar. Então, eu fui avançando. E foi aí que eu fui crescendo. Passei a estar trabalhando no restaurante e depois fazendo cabelos particularmente, né? E nesse restaurante, por exemplo, eu iniciei lavando vasilhas. Se chama dishwasher. E eu fui me esforçando. Eu lavava aquelas vasilhas rápido e passei a atender, ajudando na preparação de comidas para fazer a pizza. Era a Pizzeria Uno. Ela é de Chicago, é uma das pizzarias mais famosas dos Estados Unidos. E ali eu galguei até chegar à gerência da Pizzeria Uno. Quando eu cheguei aí, eu falei, chega, eu quero montar meu salão. E comecei o meu primeiro salão.
E daí vieram, né, a rede de salões Amarildos Hair Design, onde nós atendemos brasileiros, atendemos americanos, atendemos hispanos, atendemos indianos e muitos casamentos, todos eram feitos por mim, pessoas vinham de Boston para poder fazer comigo no meu salão matriz, que era em Framingham. Então, assim, foi crescendo o nome, foi crescendo a qualidade, né, foi crescendo, né, os clientes, né, e eu fui estendendo a minha rede. E ali eu treinava todos os funcionários para ter aquele padrão Amarildo. Foram muitos momentos especiais enquanto esteve fora do Brasil. Fui convidado pela Rede Record, a internacional, para poder fazer a Princesa do Netinho. Essa princesa foi feita no meu salão de Boston. E tivemos a presença do Netinho, saiu via internacional. Então isso foi muito marcante na minha vida. E naquela noite haveria, né, a apresentação da Rede Record nos Estados Unidos, onde foi proporcionado para nós também um ateliê, onde nós podíamos estar atendendo as pessoas, recepcionando. A Eliane, também da televisão, esteve lá. Então foi algo muito marcante na minha vida. Outras coisas importantes. Também tive a oportunidade de produzir a Mara Maravilha. Tá? Foi muito legal atendê-la, muito à vontade, foi muito gostoso. Também vocês devem conhecer a cantora Aline Barros, muito gente boa, muito gente fina. Já fiz penteado, maquiagem dela. Shirley Cavalhais também fiz penteado, maquiagens. E tem uma cantora gospel que eu acho que é muito conhecida, principalmente pelos valadarenses, né? Se chama Elaine de Jesus. Eu fui o cabeleireiro do casamento dela. Não bastante, a Elaine também cantou no meu casamento, pela amizade que nós tínhamos juntos. Quero contar uma coisa legal para vocês. Vou te contar uma passagem minha aqui no Brasil, marcante. Vocês devem conhecer uma moradora de rua, que ela se chama Leninha. Ela anda por aí, perto da rodoviária, por esses cantinhos. Eu conheci ela um dia dormindo na porta do meu salão. E eu fui recepcioná-la de manhã e tal, e nos tornamos amigos. Ela chega no meu salão: Amarildo, que dia você pode fazer meu cabelo? Claro que eu dou de presente, mas é o marco e ela vem direitinho. Fazem 6 anos que eu estou no Brasil e tem 5 anos que eu montei este meu salão de beleza aqui em Governador Valadares. Eu voltei porque foi uma direção de Deus para eu estar de volta ao Brasil. Eu sou evangélico, e aí nós viemos e estou muito feliz de estar aqui.